Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Todos sejam bem-vindos, onde Jesus disse: onde um ou dois estiveres reunidos, e no meu nome eu estarei no meio deles. E na certeza que Jesus está aqui conosco, pois hoje Ele venceu as tentações, mostrando para nós que Ele é o único e verdadeiro Senhor da salvação. Por isso acolhemos a nossa equipe junto com o presidente da nossa celebração, cantando o canto de entrada. cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração. Com muita alegria quero acolher crianças, adolescentes, jovens e a toda a coordenação da Associação Divina Misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A você, a sua casa, a sua família, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Que ela, a Virgem do Silêncio, a Virgem da Pureza, a Senhora do Sim, nos ensine a assumir os nossos pecados, os nossos medos e a vencer todo tipo de tentação, sobretudo aquela tentação que nos leva a pecar. Reconheçamos-nos pecadores e com ela e nela, como igreja, suplicando, peçamos perdão a Deus. Amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, pra me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas, sou pecador. Também estou aqui pra pedir pelas almas que ainda não usam meu coração.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Omnipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E antes de irmos para a liturgia da palavra, vamos colocar sobre o altar as nossas intenções da missa de hoje, pedindo que Nossa Senhora de Lourdes, este primeiro domingo da quaresma, interceda por todos aqui presentes, por todos os seus familiares. E conceda a todos, por intercessão de Nossa Senhora, o Senhor conceda a saúde a todos. E na liturgia de hoje, com toda a confiança, acolhamos a palavra que nos liberta, nos conduz à justiça e à salvação, e nos fortalece contra a proposta enganadora. Ouçamos. Livro do Deuteronômio. Assim Moisés falou ao povo: o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás então na presença do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais de prodígios. E conduziu-nos a este lugar e nos deu esta terra, onde corre leite e mel. Por isso agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para que em todos os caminhos te guardarem. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Porque a mim se confiou,
hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece, e ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em todas as suas dores. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos aclamar o Santo Evangelho com canto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se nos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior do Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz:
Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O grande desafio entre Deus, na pessoa do seu Filho, e o diabo, Satanás, no ping-pong de disputas a respeito da palavra de Deus, e cada um procura argumentos que defendam as suas posições à luz da palavra, para dizer que trata-se de um ping-pong dos adversários e que colocam no centro os interesses pessoais, para um lado e para o outro lado os interesses de Deus. O diabo querendo fazer adeptos para o seu reino, a torto e a direito, e Jesus querendo abastecer-se para levar as almas para o reino dos céus. A Sagrada Escritura é a fonte de onde cada um retira os seus argumentos. E na verdade, na Bíblia nós encontramos todos os argumentos possíveis e imaginários, e até argumentos que defendam os interesses dos maldosos, os interesses dos assassinos, dos criminosos, os interesses de todos aqueles homens e mulheres que semeiam desordem, destruição e morte no meio do povo. Mas também a Bíblia é fonte de vida, fonte de cura, fonte de salvação e fonte de vida plena, desde que nós nos deixemos possuir e conduzir pela força do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos esclarece tudo. É o Espírito Santo que nos abre os olhos para que por detrás de cada erro, de cada falha, de cada pecado, de cada cena que aparece nas Sagradas Escrituras como algo escandaloso ou algo exterminador, nós possamos tirar um proveito para o bem da Santa Igreja e da salvação da humanidade. Paremos nesse texto. Lucas capítulo 4, versículos 1 até o versículo 13. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo e cheio do Espírito Santo vai para o deserto. E ali ele fica 40 dias sem comer nem beber. A palavra deserto significa um lugar árido, um lugar de sol, um lugar de muitas tribulações, lugar de provações, o lugar de provas, testes, o lugar em que nós enfrentamos situações desafiadoras e que muitas vezes podem justamente nos desanimar e desistir. É justamente neste lugar turbulento em que o diabo também se insurge para contratar adeptos, para fazer adeptos para o seu reino. Mas o homem e a mulher, repleto do Espírito Santo, ele descobre as artimanhas, os segredos, as armadilhas e os projetos macabros que o diabo vai armando à nossa volta. Primeiro, Jesus vence a tentação do prazer. Estás com fome. Estás há 40 dias sem comer. 40 dias sem beber. Tu tens um poder. Tu és filho de Deus. Aproveite da tua filiação divina para transformar essas pedras em pão e poderes comer e matar a fome. Propósito belíssimo, aliciante, porque de facto Jesus estava há 40 dias e a palavra nos diz que ele estava com fome. Era justo que ele se apropriasse da sua filiação divina e fizesse um milagre.
Mas Jesus não se deixa vencer pelo olho gordo, nem tampouco pela ambição, pelo prazer. Não se deixa levar pela gula. Jesus olha para Satanás e diz: está escrito nas Sagradas Escrituras, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está nos ensinando que a sua palavra é fonte. Toda a Bíblia é útil para ensinar, para corrigir, para demonstrar, para nos fortalecer, para nos inspirar, para nos aconselhar, para nos indicar o caminho a seguir. Ouçamos essa palavra e nós seremos repletos da sabedoria, e por detrás das situações que enfrentamos, nós encontraremos uma luz no fundo do túnel. Nada pode nos desanimar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeira tentação vencida. O diabo não se dá por vencido. Leva Jesus ao alto monte. E ali, em cima do alto monte, fala contemplar todos os reinos da terra. E diz: tudo isso eu te darei, se tu te prostrares para me adorares. É a tentação da posse. Todos nós queremos ser donos de alguma coisa. Nós queremos possuir. Nós vamos ao shopping, queremos levar o shopping para casa. Nós vamos a um supermercado, queremos levar o supermercado para casa. Nós vamos a uma sapataria, Carol e Companhia Limitada. Entramos numa sapataria, numa loja de calçados, parece que um sapato é mais bonito do que o outro. Não é assim? Uma sandália é mais bonita do que a outra. E nós queremos levar tudo para casa. Casa, carro, moto, bicicleta, relógio, brincos, ouros, sapatos, tanta coisa que a gente quer levar para a nossa casa. E Jesus diz: está escrito, só a Deus adorarás, a mais ninguém. Nós viemos para essa terra e num dessa terra nós sairemos. Não levaremos nenhum alfinete. Jesus também nos ensina a fazer renúncia. Compre o necessário. Compre aquilo que você vai usar. Roupa que você não vai usar, minha filha, não compre. Às vezes a gente vai para o supermercado, compra coisa, usa só uma vez, já joga no lixo. E joga, guarda, para nunca mais usar. Cada vez que a gente comprar uma coisa e usar só uma vez e abandonarmos, é porque aquilo nunca devíamos ter comprado. Não nos pertence, é dos outros. Ouviu? Olha só. Saibamos contentarmos-nos com o que nós temos. A verdadeira felicidade não consiste no acúmulo de bens. Nós não nascemos para comer, nós comemos para viver. Jesus vence mais uma tentação, mas o diabo não se dá por derrotado. Leva Jesus a um outro lugar, no templo de Jerusalém, e o coloca no lugar mais alto e diz: atira-te daqui para baixo, porque está escrito, Deus mandará os seus anjos para te proteger. Veja como o diabo conhece as Sagradas Escrituras. O diabo sabia o Salmo, todos os Salmos, tintim por tintim. O diabo estava fazendo alusão ao Salmo 90, sobre as suas asas ele te cobrirá, não tropeçarás em nenhuma pedra. E Jesus olha para ele: sai daqui, Satanás, porque tu não podes e nem deves tentar o Senhor teu Deus, a quem deves adorar. E o diabo então se afasta de Jesus com o propósito de voltar no tempo oportuno. Só que não foi mais com Jesus. E nós vemos que no tempo oportuno o diabo ainda apareceu para Jesus. Quando Jesus caiu a primeira vez, caiu a segunda vez, caiu a terceira vez. Jesus olhou assim para cima lá no monte, tentou desistir, mas ele disse: não, eu vim para morrer pela humanidade, eu vou. Mais uma tentação. Jesus estava crucificado e então a humanidade dele grita. O diabo se aparece e começa a cutucá-lo, ronda. E Jesus diz: Pai, se é possível,
afaste-se esse cálice. É o diabo que está tentando. E Jesus olha para a cruz, olha para frente, olha para cima, cheio do Espírito Santo, diz: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Essas 3 tentações resumem todas as outras tentações que aconteceram com Jesus e que acontecem conosco. A chuva, o vento que destruiu o telhado da nossa capela, os furacões que cada um de nós enfrenta dentro da sua própria casa, no seu próprio lar, na sua família, os obstáculos que nós enfrentamos no nosso dia a dia, tanto como marido, quanto como esposa, como filhos, como netos, como pais, tentam nos puxar para trás. É o diabo que todos os santos dias vem à nossa porta batendo para nos derrubar. E agora Jesus já não está entre nós fisicamente, Ele ressuscitou. Mas o diabo, de quando em quando, volta oportunamente para nos colocar em maus lençóis, porque Cristo continua vivo em cada um de nós. Jesus continua sendo tentado todas as vezes que eu e você somos tentados. Jesus continua sendo desanimado todas as vezes que em nós o desânimo vem bate à nossa porta. Mas é necessário que nós não nos deixamos convencer e nem vencer. Nos deixemos, antes de tudo, cheios do Espírito Santo, para que no Espírito Santo e com o Espírito Santo nós permaneçamos vigilantes. Porque, diz São Pedro, o nosso inimigo, o demônio, anda à nossa volta como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resistamos-lhes firmes na fé, certos de que os nossos irmãos pelo mundo afora passam pelas mesmas necessidades, pelos mesmos problemas, e talvez em problemas piores do que nós. Graças a Deus, aqui na nossa capela de Nossa Senhora de Lourdes, só foi uma parte do telhado que caiu, que foi com o vento. Foi uma parte do muro que tínhamos erguido, que caiu. Mas há outros nossos irmãos e irmãs que a casa ficou toda destruída. Nossos irmãos e irmãs que o tsunami bateu e levou tudo. Paredes, levou o chão, levou os mobiliários e as próprias vidas também foram. Nós estamos aqui, sãos e salvos. Perdemos uma coisa, uma parte? Sim, perdemos. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? São Paulo, na carta que escreve aos Romanos, diz: queridos e queridas, é crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Todo aquele que nele crer não será confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeus e gregos, todos nós temos o mesmo Senhor, que é generoso. Não somos melhores do que os outros. Mas se o Senhor permitiu que só uma parte do telhado fosse, bendito seja Deus. E rezemos por aqueles nossos irmãos e irmãs que perderam tudo. Abramos-nos em solidariedade, em comunhão, em partilha. E nisso nós manifestamos a nossa gratidão a Deus, que nos poupou a vida. Poderíamos dizer: somos os melhores? Não. Existem irmãos nossos que nesse momento estão na UTI, estão nos hospitais, estão enfrentando situações difíceis. Existem pessoas esta hora que estão vegetando, nem conseguem abrir os olhos, mas nós estamos aqui. A nossa ingratidão muitas vezes nos leva ao desânimo. A nossa ingratidão às vezes é tanta que bastou começar a chover, já a gente não sai mais de casa, não reza mais, porque está chovendo. Ao invés de nós louvarmos e agradecermos a Deus, obrigado, Senhor, porque tenho uma oportunidade de te louvar na irmã chuva. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá a oportunidade de estar precavido, vigilantes, prudentes. E faz com que eu reforce um pouquinho mais, que eu pense e
saiba estudar as movimentações do vento, a direção do vento, a intensidade do vento e tudo mais. Olha, é graças a esses fenômenos naturais que a ciência tem evoluído. É graças a essas enfermidades que acontecem que a medicina tem evoluído. Afinal, o sofrimento nos amadurece. Afinal, as desgraças nos fazem cada vez mais fortes quando nós somos tementes a Deus, quando nós rezamos. É dos momentos mais difíceis que se manifesta a misericórdia do Deus, nosso Pai, disse Jesus a Santa Faustina. Então não nos desesperemos quando alguma coisa der errado conosco ou então enfrentarmos uma tempestade. Não desanimemos. Antes, pelo contrário, confiemos em Deus, clamemos pelo socorro. Meu pai era arameu, dizia a primeira leitura. Desceu para o Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Por que que o pai deste homem foi parar no Egito? Por causa do sofrimento, por causa da fome, por causa dos problemas, dos conflitos que tiveram, os conflitos naturais. A terra começou a produzir abrolhos, uma grande fome na terra de Israel. E Deus escreve direito em linhas tortas da nossa vida. Por isso, saibamos esperar as demoras de Deus. Não nos revoltemos quando alguma situação, quando alguém nos rejeitar, quando alguém nos expulsar de um lugar. Não nos revoltemos. Antes, pelo contrário, agradeçamos, porque Deus sabe por que as coisas acontecem. Olha que José foi vendido pelos seus irmãos. Foi parar no Egito. E foi justamente por trás dessa venda em que surgiu a salvação dos seus 70 irmãos, 70 pessoas da sua parentela que foram até o Egito. E lá no Egito Deus salvou o resto de Israel que sobreviveu da fome, porque muitos tinham morrido. E agora, lá no Egito, Deus chama o seu povo, porque o povo se tinha multiplicado. E o povo de Israel, de Egito, os egípcios começaram a perseguir os israelitas. E eles então, diante da escravatura, diante dos trabalhos penosos, da opressão, começam a erguer os seus olhos para o céu. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E o Senhor escutou a voz deles. Mandou Moisés que os tirou da terra do Egito para o levar à terra de Canaã. E lá, durante a caminhada, foram 40 anos de caminhada. O sapato não se gastou, a roupa não se gastou. Olha, 40 anos, o mesmo chinelo, a mesma sandália, a mesma roupa. E nós, hoje, toda semana queremos ter uma roupa nova. Todo mês queremos comprar uma roupa nova. Ouviu, filhinha? Todo mês. Os outros caminharam 40 anos. Seu João. 40 anos com a mesma roupa, com o mesmo sapato. E passando pelo deserto adentro, serpentes venenosas. Mas eles, às vezes, desanimavam, caíam, pediam perdão e recomeçavam a marcha. Quando você cair, quando você pecar, não desista de lutar. Levante-se, sacuda a poeira, peça perdão a Deus e avance. Amém? Amém. Você, se avançar, chegará à terra onde jorra leite e mel. O povo chegou. E esse sinal de agradecimento, o povo agora começa a reorganizar-se em forma de cultos, de agradecimento, de louvor a Deus, de adoração ao único Deus, de servir ao único Deus. E o povo de Israel, então, instruído por Moisés, através do Deuteronômio 26, 4, 10, é ensinado a forma como deve oferecer o seu sacrifício, ou seja, o seu dízimo. Nosso dízimo na igreja, lá embaixo, como está o nosso dízimo? O que significa o dízimo para a gente?
A Sônia é agente do dízimo, né? Quem é agente do dízimo? Vocês aqui. Não há nenhum agente do dízimo. Nenhuma agente do dízimo. Então, como é que está o nosso dízimo? Diz assim a palavra: o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor. Cada um de vocês já dizia, não esse texto, ninguém pode se apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Se lembram dessa passagem? Mas para que serve então o nosso dízimo? O padre vai dizer, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. E a gente responderá, receba por tuas mãos esse sacrifício para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. 3 palavras fundamentais, ou 3 pensamentos fundamentais. Para a glória do teu nome. Primeiro, quem seria eu se o Senhor não tivesse olhado para mim com misericórdia e compaixão? Pela minha vida, pela família, pelos meus pais, pelos meus filhos, pelo meu emprego, ou então pelo meu sustento diário. Obrigado, Senhor. A Ti o louvor, a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Segunda intenção do nosso dízimo, para a glória do nosso bem. Nós estamos aqui. As contribuições que nós fazemos aqui, o ofertório que nós tiramos aqui, é para o nosso bem que estamos aqui. Nós precisamos, agora, a irmã Chuva, veio cutucar um pouquinho mais com a nossa consciência para que a gente abra um pouquinho mais a nossa mão. Batista. Para que a gente abra um pouquinho mais a nossa mão. Ainda não doamos o suficiente. Não demos o suficiente. E Deus está nos provando. Não é o diabo que está nos provando. Não. Porque não é o diabo que manda o vento. Deus está nos provando para que a gente dê mais. Para que nós estejamos aqui dentro da igreja. Há pouco houve um reboliço ali da chuvazinha que estava caindo, né? A água estava entrando aqui dentro. É para o bem, o nosso bem. Precisamos fazer um vidro ali desse lado. Precisamos colocar o chão aqui no chão. O piso aqui no chão. Precisamos fazer uma coisa mais bonitinha dentro. Precisamos agora recobrir a parte destelhada. Precisamos rebocar a parede lá atrás. Uma reconstruir, a outra pintar e fazer outras coisas um pouquinho mais bonito. Já ganhamos os bancos, graças a Deus. Joel, quantos bancos, né? 16 bancos que a gente ganhou. É mais, não é mais? 16 bancos que nós ganhamos. Portanto, já estará bom demais aqui dentro. O altar já ganhamos, de mármore, com a credência, o ambão, tudo certinho já está ganho. Louvado seja Deus. É o dízimo nosso. É a nossa oferta, é a nossa oferenda. O nosso bem, nós chegaremos aqui tranquilamente. Agora nós estamos sentindo esse barulho. Esse barulho aqui é justamente a falta de um cabo terra para os aparelhos. Então, com o nosso dinheiro, a gente arruma um fio terra e bota ali. Esse barulho desaparece. É para o nosso bem. Porque para mim esse barulho irrita no ouvido. Irrita. Mas é para o nosso bem. E depois, para a glória do teu nome, sim, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja, a outra parte, a dimensão da caridade. Nós somos uma igreja, esse lugar vai ser um lugar que prestará serviço a muitos homens, a muitas mulheres, jovens. Vai ser um lugar de peregrinação, um lugar para que os jovens, as crianças, pastorais, façam aqui o seu momento de contato direto, do encontro com Jesus. E nós podemos tranquilamente, a partir daqui, promover ações que, na lógica da campanha da fraternidade, vejam políticas públicas
implemente políticas públicas e, como se não bastasse, nos leve a tomar consciência de que nós seremos libertados pelo direito e pela justiça. Então tudo isso aqui, o nosso dízimo, a nossa oferenda, tem como fundamentação isso. Vocês se lembram quando lá em Santiago, lá na capela, o Jaime falava que nós ajudamos uma família que ia fazer cirurgia? Se lembram? Quando, no tempo do Senhor Passinho, houve aquela campanha para ajudar uma família que precisava de comprar remédios. Na nossa comunidade isso é prática, é praxe. É para isso que esse dinheiro da oferenda do dízimo serve. Só que infelizmente muitos de nós ainda não entendemos que o dízimo é para isso, para o nosso bem, para a glória do nome do Senhor, para o bem da humanidade inteira. Com esse dinheiro, Cida, que vocês mandam todos os meses uma parte para a igreja, lá na matriz, vocês precisam entender que uma parte é para comprar, para pagar luz, a água, o material que a gente precisa lá para a capela, cuidar do patrimônio da capela, do salão, e outra parte vocês mandam para a cabeçuda. E essa parte que vocês mandam para a cabeçuda é para quê? Para pagar a funcionária da secretaria, manter a nossa secretaria paroquial, para manter a pessoa que trabalha na casa paroquial, o salário dessas duas pessoas, para a gasolina do carro do padre, para pagar a energia, a luz, a energia, a água, o telefone da secretaria. E outra parte que vocês mandam para lá vai para a cúria, a taxa da cúria, todos os meses. E outra parte nós mandamos para o seminário diocesano, propedêutico, filosofia em Brusque, teologia em Florianópolis. E outra parte nós mandamos para a escola paroquial, para as formações, teologia, Astel, né? Escola de teologia, a escola de liturgia, a escola de fé e política e a escola da família, a escola de comunicação social. É nesse dinheiro que vocês mandam para a matriz, onde se tira tudo e todas essas cotações. Então, o vosso dinheiro, ele não está indo por água abaixo. Ele está sendo bem aplicado para o nosso bem, para a glória de Deus e o bem de toda a Santa Igreja. Assumamos este compromisso com um sentimento de gratidão a Deus, de pertença à nossa comunidade e de abertura à comunhão, à solidariedade. Mas isso nós não conseguiremos fazê-lo se o Espírito Santo não estiver do nosso lado e se nós não formos conduzidos por Ele. Por isso vamos pedir que realmente o Senhor nos envie o seu Espírito e nós, repletos dele, reforçando a nossa fé, renovando a nossa fé, sejamos uma igreja verdadeiramente em saída. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Senhor, nosso Senhor, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu na Santa Morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sempre à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, e onde há dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, depois dessa partilha da palavra, façamos lá subir ao Pai em forma de preces e a cada uma das intenções respondamos conforme as nossas folhinhas. A nossa resposta será: sois, Senhor, o nosso refúgio. Sois, Senhor, o nosso refúgio.
Sustentai, Senhor, o Papa Francisco, o Bispo da nossa Diocese, Dom João, o Padre de nossa paróquia, Padre Banto, todos aqueles que se dedicam à evangelização, nós vos rogamos. Sois, Senhor, o nosso refúgio. Conduzi as autoridades constituídas responsáveis por criar políticas públicas que favorecem os empobrecidos e os despossuídos de terra e moradia, nós vos rogamos. Sois, Senhor, nosso refúgio. Iluminai com o vosso Espírito os movimentos sociais, as pastorais e todos os fiéis que se dedicam à oração e à caridade, nós vos rogamos. Sois, Senhor, o nosso refúgio. Amparai os que enfrentam situações de injustiça e de grande sofrimento, e os que são tentados a percorrer caminhos contrários ao Evangelho, nós vos rogamos. Sois, Senhor, o nosso refúgio. Agora nós vamos fazer a oração da campanha da fraternidade. E dos coros, vamos todos juntos, Padre. Pai de misericórdia, Pai misericordioso, compassivo, que governais o mundo com justiça e amor, dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso reino entre nós. Em sua grande misericórdia, Jesus, o Filho amado, habitando entre nós, testemunhou o vosso infinito amor e anunciou o Evangelho da fraternidade e da paz. Seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. O Divino Espírito acende em nossa Igreja a caridade sincera e o amor fraterno, a honestidade e o direito resplandeçam em nossa sociedade e sejamos verdadeiros cidadãos do novo céu e da nova terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. É o momento do ofertório. Ofertamos sobre o altar os frutos da terra e do trabalho humano. Os bens que recebemos de Deus se tornam, pela ação de graças a Ele, sinais sacramentais de sua benevolência. Cantamos o canto do ofertório. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos o sacrifício para a glória do Senhor, para o nosso bem e de toda a santidade. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos a nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. O jejum Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal
desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito o nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de todas as santidades. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão. Dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, após a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, e enquanto emenda a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhes aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. Nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disse Jesus. Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Estamos comprometidos com aquele que nos salva,
que nos dá o verdadeiro pão. Não o pão físico, mas aquele pão que alimenta a nossa alma e nos dá a salvação. Vamos ao encontro dele cantando. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nossa Senhora de Lourdes, rogai a Deus por nós. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, o pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai da vossa boca. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo um bom domingo, uma semana abençoada. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe.